Sejam todos bem-vindos a essa live que promete aí muito conhecimento, né? A gente está comemorando o Dia do Engenheiro de Produção, para que vocês devem saber que o Dia do Engenheiro de Produção é amanhã, né? Dia 17 de dezembro, o Dia do Engenheiro de Produção, mas a gente veio comemorar hoje, né? Para fazer uma live na sexta-feira à noite seria complexo, então a gente preferiu fazer a live hoje, um dia antes, já para comemorar, né, o Dia do Engenheiro de Produção, tá bom? Então, vão ser eu, você, mais três participantes, tá? Que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, se você conhece algum engenheiro de produção que queira aprender um pouco mais sobre engenharia de produção, um estudante ou profissional, né, pega essa setinha aqui, manda essa setinha para ele, tá bom? Para que a gente possa transmitir muito conhecimento, tá bom? Hoje, então manda aí para seus amigos, pega essa setinha aqui, encaminha para seus amigos, que eu tenho certeza que vai ser muito conhecimento aqui hoje. A gente está comemorando, né, gente, a semana do engenheiro de produção desde segunda-feira, né? Então a gente está fazendo essa live para concretizar, e aí a gente tem também fazendo muitos sorteios, né? A gente vai sortear cursos de Greenbelt amanhã, vários livros em parceria com a Genha, a Atlas, são 5 livros que a gente vai sortear, livros da engenharia de produção. Então participem, entrem lá no Instagram da Excelência Operacional, tá? E participem dos sorteios, dos cursos de Greenbelt, dos cursos dos livros. A gente vai sortear também um curso TRF de SMED, um curso de Lean Manufacturing, tá? Então fica ligado, entra lá no @excelência operacional, @excelência operacional, que vai estar bem bacana essa semana do engenheiro de produção, tá bom? Então, eu vou começar aqui a chamar os convidados, tá bom? Vou chamar aqui os convidados para a gente iniciar a nossa live, beleza? Deixa eu chamar aqui o primeiro convidado, Luiz Gustavo. E vou chamar também aqui o segundo convidado, Cleiton também aqui convidando. Olha aí, Luiz. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Opa, boa noite, gente. Tudo bem? Beleza. E aí, como é que tá? Tá tranquilo? Tranquilo. Acabei de fazer uma viagem de 300 quilômetros para conseguir chegar a tempo aqui no hotel de participar dessa live aí para a gente aprender muita coisa junto hoje. Agradeço, tá? Realmente essa disponibilidade. Olha o Cleito aí. Cleito, boa noite, tudo Fala, bem? Opa, Helder, Cleiton. beleza? Boa noite. Tudo certo? Boa noite, galera, tudo bom? Fala, Luiz, boa noite. Obrigado pelo Boa noite. convite, Helder. Massa, muito bom, muito bom. Então, boa noite a todos. Agora que estamos com os convidados, é um prazer enorme falar sobre engenharia de produção, trazer esses engenheiros de produção de excelência, tá? Então, muito bom, galera, muito bom. Vai chamando seus amigos aí. Bom, eu queria primeiro convidar e dar boa noite oficialmente às pessoas que estão aqui, né? Queria apresentar e abrir a palavra um pouquinho. Primeiro, Luiz, mais uma vez, muito obrigado. O Luiz é engenheiro de produção, com MBA em gestão da produção e qualidade, tem mais de 15 anos de experiência, né, na área de engenharia de produção. Hoje ele é consultor. Está gerando alguns milhões aí de ganhos em Sim, Lean Manufacturing, né, Luiz? Então a gente bate um é papo isso sempre aí. aí, os ganhos. Então, realmente é uma ferramenta que funciona. Então, Luiz, muito obrigado, boa noite por estar aqui, tá? Eu que agradeço o convite, Helder. Agradeço a todos aí por estar disponibilizando o tempo, né, para a gente estar batendo esse papo com profundidade em relação à engenharia de produção, as suas metodologias. São metodologias simples que dão muitos resultados. Ontem eu estava numa fábrica aqui, só para a gente falar de resultados, e a gente conseguiu reduzir 15 segundos de uma operação de um operador e tirar 2 minutos de um tempo de ciclo de uma atividade. Isso deu um ganho mensal, vai dar, né, agora um ganho mensal de 1,2 milhões. Uma fábrica de Só isso. logística, transporte de grãos no porto. Aí, quando às vezes a gente pensa, mas é só 15 segundos, é 1 minuto, é um tempo muito pequeno e isso não vai trazer um ganho real para a operação, para a empresa como um todo. E está aí o exemplo de ontem, fresquinho, acabou de acontecer. 15 segundos a menos de caminhada e 2 minutos a menos na operação, um resultado de 1,2 milhões por mês. É, Fantástico. exatamente.
Isso é muito bom, isso é muito bom. A gente vai falar sobre isso também, né? Sobre geração de resultados. Então, queria também apresentar o Cleiton. Cleiton é engenheiro de produção, com MBA em gestão da produção e qualidade. É engenheiro de melhoria contínua, hoje atua, né, ele coordena a área de melhoria contínua na planta de uma multinacional, a Klabin. Tá? Então, Cleiton, muito obrigado pela sua participação aqui hoje também, tá? Fala, galera. Obrigado. Primeiramente, obrigado, Helder, pelo convite, né? É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Comemorando essa semana de engenharia de produção, né? Como o Helder falou, né? Meu primeiro professor de faculdade foi o Helder, né? Primeira vez que eu entrei na sala de aula, o Helder estava lá. Até, gostaria de saber até que idade é que ele tem, né? Porque está... Fala isso não. Então, ele foi o meu primeiro Fala isso, professor deixa isso aqui. como engenheiro Foi de há 3 melhoria anos atrás, contínua da gente. Klabin, né? Do maior site de embalagens da América Latina, né? Então a gente implementa aí o TPM puro, né? A gente busca a certificação da JPM. Então a gente tem uma certificação interna, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente acabou de ser certificado, então a fábrica está naquele clima, né, de euforia e tal. Uma certificação para uma fábrica muda totalmente o clima. E eu acredito muito em melhoria contínua que se faz com clima, né? Clima leve, descontraído e tal. Resultado sem clima, eu acho que ele não é sustentável, né? Então, a gente acredita muito nisso na Klabin e é isso que a gente busca no dia a dia, né? A gente busca um resultado com clima leve, com pessoas motivadas, né? Isso traz engajamento, né? É isso aí, muito bom. Pô, fico feliz demais. Agora só não fala que foi teu primeiro professor, não. Isso foi há 3 anos só, 2 anos atrás, pô. Não fala que foi há 10 anos, não, senão a turma vai achar que. Mas é muito Eu bom, já é tô muito bom. eu já tô há 12 anos na área. Imagina quanto tempo o Helder tem de sala de aula, bicho. 5 anos de sala de aula, graças a Deus. Bom, então, muito bom, gente. Fico muito feliz em ver ex-alunos, de certa forma, gerando resultado, né? E desde quando eu entrei na escola de engenharia de produção também, eu sempre visei essa questão de resultado e depois transmitindo conhecimento para os alunos, gerando resultado dentro de fábrica, dentro de indústria. E essa é a função do engenheiro de produção. É isso que a gente tem que comemorar, né? É isso que a gente tem que comemorar no dia 17, amanhã, já fazendo uma prévia hoje. É gerar resultado, é resolver problemas, usar metodologias. É isso que a gente tem que fazer diferencial em termos da engenharia moderna e dentro da engenharia de produção, que é a engenharia, eu vou falar aqui que realmente é a engenharia que me despertou a paixão, não só pelo lado técnico, mas pelo lado da gestão também, tá? Eu estou tentando contato com o Guinato aqui, ele está tentando entrar, mas talvez a internet esteja ruim lá no aeroporto, tá? Mas a gente vai tocando aqui, tá certo? Bom, então, já dando uma introdução, né? Eu queria ouvir vocês um pouquinho como despertou essa paixão da engenharia de produção, se vocês se arrependeram, se vocês não se arrependeram, fariam a mesma coisa, o que é que vocês acharam do curso e como está sendo a profissão do engenheiro de produção hoje? Depois aí, eu sei que vocês têm no mínimo 12 anos aí, entre 10 e 15 anos de experiência. Então, como é que é ser engenheiro de produção hoje aí? Foi uma boa escolha? Aí pode ser o Cleiton pode começar, tá? Então vamos lá, né? Cara, eu comecei no meu primeiro período de faculdade, eu dei, não sei se é sorte, mas eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho, né? Estagiando, né? Então eu comecei, no meu primeiro período de faculdade, eu comecei estagiando. Eu entrei na faculdade com 18 anos. E eu de interior, eu sempre busquei fazer engenharia civil, né? Era engenharia que era conhecida na época, né? Então todo mundo queria fazer engenharia civil e tal. Pernambuco vinha com boom na Federal, falando de engenharia de computação. E aí acabou que com o boom de swap na época, né? Swap em alta e tal, eu procurei o curso de engenharia de produção. E minha primeira aula, como eu falei, né? Quem estava na sala de aula era o Helder, né? E aí eu comecei em engenharia de produção e eu assisti uma palestra muito legal que foi do Júlio Menino. O Júlio falou um pouquinho sobre Lean, né? E o Júlio falou sobre Lean lá, cara, velho, é isso aqui que eu quero. E aí, mediante isso, 2 meses depois, eu comecei a estagiar na Tigre Tubos e Conexões, né? Uma multinacional que fica em Escada, que tem fábricas em Joinville e tal. E aí eu entrei logo na área do Lean Manufacturing. E comecei como estagiário de Lean Manufacturing, e aí foi onde eu me apaixonei pela coisa, né? O bichinho como a gente fala, né? O bichinho da melhoria contínua me picou,
E aí eu desenvolvi passei 4 anos na Tigre, desenvolvendo Lean, desenvolvendo TPM. E aí depois eu fui para o polo automotivo, né? A Jeep, né? Fui para a mãe do TPM, né? Fui para a Denso, né? Então na Denso foi onde a gente teve o primeiro contato lá com os japoneses, aonde a gente viu o WCM a fundo, viu o WCM com essas interações com o TPM, e isso foi muito bom para minha carreira, né? E assim, eu indico para todo mundo, quem quiser pegar uma bagagem, pegar uma multinacional, trabalhar na Jeep da vida ou em uma multinacional, te dá uma bagagem muito grande, né? E aí, posteriormente, eu estava lá como engenheiro de melhoria, eu estava lá como coordenador de produção e coordenador de WCM na Denso, né? Passei 2 anos lá. Surgiu o desafio de ir para a Klabin, né? Uma fábrica que eu queria trabalhar desde que eu entrei na faculdade, né? Eu me apaixonei pelo verde da Klabin, né? Eu desafio quem quiser aí abrir seu armário e não ver uma embalagem nossa, né? Então, todos os Tetra Paks da vida aí, a gente fornece papel, fornece embalagem, né? E o desafio de fazer Lean Manufacturing com uma fábrica que tinha 50 anos, né? E nunca tinha uma metodologia. Cara, ter pessoas de 20 anos que nunca mal sabiam escrever. Então isso era um desafiador. Isso é o que me motiva, né? Eu acho que isso para as pessoas que estão entrando agora no curso de engenharia, quem quer escolher engenharia de produção, eu acho que é o grande motivador, né? Você vê transformar as pessoas, fazer com que as pessoas atinjam o melhor resultado, as melhores entregas delas, né? Então, nunca é sobre você, é sobre resultados e são sobre pessoas, né? Então, quando você trabalha engajando pessoas, fazendo com que as pessoas entreguem o melhor delas, o resultado vai vir muito suave, né? O resultado vai vir leve, vai vir suave. E eu vejo muito assim, né? O trabalho do engenheiro de produção, propriamente dito, você precisa ter essa habilidade de fazer com que as pessoas entreguem o melhor delas, né? Isso é o Lean, né? O Lean, o TPM, o WCM, os sistemas produtivos hoje, o engenheiro de produção, além de ser o gestor, né, entregar resultados, mas o gestor é aquele que faz as pessoas entregarem resultados, né? E hoje eu não me arrependo, eu acho que eu faria isso 10, 20, mil milhões, porque eu fui picado lá no início, lá pelo aquele bichinho lá da melhoria contínua, né? E quando você vê o resultado, milhões, assim, pô, esse grupo de melhoria alcançou redução de 10 milhões em desperdício. Cara, velho, é inexplicável, né? Inexplicável. Muito bom, pessoal. Que aula, viu? É impressionante. É muito bom ver você falando com tanta propriedade, Cleiton, sobre isso, né? E não é só teoria, né? Você vivencia isso, você vive isso diariamente, respira isso. Então, principalmente para a galera que está estudando, realmente é um conhecimento muito grande. E, galera, pô, se você tem algum amigo que é engenheiro de produção, manda esse aviãozinho para ele, que vai ser realmente, você já deu para perceber que esses dois aqui tem muito para ensinar, tá? Luiz, e você aí? Escolheu engenharia de produção, se arrependeu? Como é que tá a profissão? O que você tá achando do mercado? Como é que tá a tua... Manda brasa. A minha história é um pouco engraçada, cara. Eu comecei fazendo física, né? Física, não é educação física na UF, na Federal do Rio de Janeiro. Só que nesse período eu já trabalhava em estaleiro, né? Na área naval, lá no Rio. E aí acabou que eu não consegui conciliar a faculdade com o trabalho, porque a distância, eu morava num ponto do Rio de Janeiro, a faculdade era num segundo ponto e meu trabalho num terceiro. E eu não consegui conciliar, tive que parar com a faculdade. E aí eu trabalhando na área naval, recebi um convite para ir para Recife fiscalizar os empreendimentos da Petrobras. Em 2010, fui para Recife, trabalhar na Petrobras como fiscal, fiquei 2 anos lá atuando na parte de qualidade. E daí recebi um convite para passar para o estaleiro, para formar o time de qualidade do estaleiro. E eu queria fazer engenharia mecânica, porque eu sempre escutava que engenharia de produção não era engenharia, que era um administrador, aquela história toda, né? E eu fiquei assim uns 3 períodos, cara, indo em uma universidade que ia começar o curso de mecânica, e aí não começava e eu não fazia faculdade. Não, tem engenharia de produção. Eu, não vou fazer, cara. 3 períodos assim. Engenharia de produção, não vou fazer, eu quero mecânica. Até que um camarada meu, que tu conhece, o Joanes,
trabalhou com a gente, estudou com a gente lá, falou, cara, tu quer fazer mecânica? Eu falei, quero. Então começa a engenharia de produção comigo e o Lincoln, que a gente está estudando lá com o Helder na Universo, e depois tu migra para mecânica, pô, mas faz o ciclo básico lá, não perde tempo aí e tal. Eu falei, não, beleza, vou lá conhecer a faculdade junto com vocês. Saí do trabalho um dia com eles, fui para a faculdade, entendi lá a magnitude daquela faculdade, é muito grande, muita gente, era naquela época, em 2014 isso. E eu falei, vou fazer produção. Mesmo sem querer, né? Vou fazer. Depois eu largo isso aqui eu não estou estudando engenharia, isso aqui eu vou ser um administrador, sei lá. Depois eu largo e vou para mecânica. Só que quando eu comecei a estudar produção, minha primeira aula também foi com o Helder em Introdução à Engenharia de Produção, né? Isso faz uns 28 anos atrás, a Helder já tinha doutorado. Faz isso não, pô. Minha primeira aula foi com o Helder, e aí eu comecei com a engenharia de produção, e eu já atuava no mercado de trabalho, nessa época eu já era supervisor de qualidade, e eu fui conhecendo um pouco mais, conhecendo um pouco mais da engenharia, e comecei a gostar daquilo que eu estava vendo na faculdade, né? E aí fui esquecendo a ideia da mecânica. E fazendo a engenharia, tentando sempre antecipar as matérias que eu conseguia, aquela correria, saía do trabalho direto para a faculdade. Quando o pessoal não sabia o meu nome na faculdade, falava, não, é da farda do estaleiro. Porque eu estava todo dia na faculdade com a farda do estaleiro. E aí entrou essa parte naval muito complicada, né? E entrou uma gestão nova no trabalho que eu atuava, lá no estaleiro. É o maior estaleiro da América Latina, e entrou um cara chamado Arro Burman, que é aqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul, que eu vim prestar serviço de consultoria nas empresas aqui. E esse cara entrou com essa filosofia do Lean. E mesmo a gente estudando engenharia de produção, a gente não conhece a fundo. A gente conhece de forma mais geral todos os assuntos, e daí a gente vai se aprofundar em algumas áreas, né? E aí chegou com essa metodologia do Lean muito forte. E com isso, ele trouxe um time de peso, diretoria executiva da Embraer, diretoria executiva de outras empresas também aqui. E o Arro, ele já tinha sido CEO nos Estados Unidos, em outros países. E todo o time trouxe empresas de consultoria. O Guinato foi lá no estaleiro nos auxiliar naquela época, fazer o VSM do estaleiro. E aí aquilo foi somando à faculdade, os trabalhos que eu fazia na faculdade, nessa parte de gestão, de engenharia e tudo, com a vivência que eu tive no estaleiro, eu falei, pronto, isso aqui, e aí meu olho brilhou. Eu falei, é isso aqui que eu quero para a minha vida. É fazer mais com menos. É ajudar as pessoas a desenvolver a liderança, desenvolver as pessoas, ajudar as pessoas a crescer profissional e pessoalmente, né? A gente chegou num ponto que caiu a ficha que era exatamente aquilo ali, quando a gente passou de entregar um navio a cada 2 anos, trabalhando com Lean Manufacturing, e um navio a cada 2 anos, para um navio a cada 90 dias. E aí a gente maravilha. Eu falei, é isso que eu quero. Maravilha. Isso, sem falar que com 40% do efetivo que a gente fazia antes, né? E aí a ficha caiu. Eu falei, é isso que eu quero. Trabalhar com Lean, fazer essa frase simples e objetiva, fazer mais com menos. E ajudar as pessoas. Porque quando a gente que é da área de engenharia, né? A parte técnica, tu vai ler um livro ali, tu vai ver, tu vai entender a metodologia, mas como já foi colocado, o mais difícil é tu conseguir lidar com as pessoas, tu convencer as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar o objetivo. E esse é um desafio do engenheiro de produção. E hoje eu tenho orgulho da minha profissão, né? E ajudar, eu rodar o Brasil inteiro hoje, prestando consultoria. Esse ano eu treinei, vou até publicar no Instagram depois, mais de 500 pessoas treinadas, capacitadas por mim esse ano, em várias metodologias, operação padrão, gestão do posto-trabalho, TRF. Então, é ajudar as pessoas a evoluir como profissional, se ajudar as empresas a ganhar mais dinheiro, sabe? Isso é o que me move hoje. É essa oportunidade de estar ajudando tanto as pessoas quanto as empresas. E rodando o Brasil todo hoje fazendo isso aí, né? De estado em estado. A minha vida hoje é aeroporto, hotel, empresa, e carro, e aeroporto, e ajudando todo mundo, né? Isso fez meu olho brilhar e é isso que eu quero para a minha vida, né? O que eu estou fazendo hoje e cada vez com mais intensidade, cada vez conseguindo alcançar um número maior de empresas, de pessoas para estar auxiliando.
Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu quero saber a dica de ouro aí, tá? Eu queria perguntar a vocês, vocês passaram por diversas empresas, várias multinacionais, se destacaram como engenheiros de produção, e eu queria que vocês dessem, depois de todo esse tempo, né, e por essas passagens, como vocês acham que as pessoas que estão nos ouvindo agora devem, o que devem fazer para se destacar no mercado do trabalho? Aí, com essa primeira com o Cleito, quais são as dicas que você hoje, como engenheiro de uma multinacional, engenheiro de melhoria contínua, com toda a bagagem das ferramentas de melhoria contínua, o que você faria, né? Ou o que você acha que as pessoas devem fazer para se destacar no mercado de trabalho? Não sei se eu posso começar. pode Então, começar, Cleito. Helder, deixa eu falar um pouquinho, né? Eu acredito assim que você nunca está pronto, né? Mas você está qualificado para a função, né? Então, pronto para a função, às vezes tem uma vaga de gerente em tal fábrica, está pronto, mas você está qualificado para ali, né? Para estar naquela vaga. E a parte da qualificação, ter o inglês fluente, eu acho que hoje é o skill lá que mais pega para o engenheiro de produção, né? Então, ter o inglês hoje é primordial. Depois do inglês, a gente tem aí conhecimento técnico em metodologia, né? Então, todas as multinacionais hoje do mundo utilizam a metodologia. Isso não é indiscutível. Seja o Lean, seja o TPM, seja o WCM, seja o novo sistema aí que a Jeep vai implementar, que é uma mescla, mas todos eles vão convergir para uma metodologia. Então, se você vai fazer um curso de Lean, se você vai fazer um curso de WCM, que hoje é o que, na minha visão, ele engloba a maioria das ferramentas, isso é essencial, né? Isso é essencial hoje para o engenheiro, para o engenheiro de produção, ou para qualquer pessoa hoje que queira fazer um curso que esteja voltado para a indústria. Então, fazer um curso de metodologia, ter o inglês fluente, e fora o curso de metodologia, a gente tem aí Seis Sigmas, Black Belt, Green Belt da vida, né? Que aí é onde a gente vai aumentar o nosso nicho, né? As ferramentas de maior potencial, né? Às vezes a gente tem uma ferramentazinha ali que mata uma formiga, mas tem aquelas outras que é uma bazuca, né? Então a gente precisa estar pronto para esses desafios, né? Então eu acho que o engenheiro hoje, ele precisa... Já entrou na faculdade hoje, já fazer um curso de metodologias, conhecer o Lean, conhecer o WCM, conhecer o TPM, tá? Fazer um Green Belt da vida. Eu acho que esse é o portfólio hoje que chama, né? Mas as habilidades também contam muito, né? Saber um Excel. Acho que o Excel hoje é a praia de qualquer engenheiro, né? Mas o Excel hoje está ficando até ultrapassado, né? A Microsoft não é boa, mas integrou os sistemas, né? Então, hoje, o mundo que a gente vive, eu gosto muito desse termo, mundo VUCA, né? Ele muda a todo momento, né? Então, essa automação, essa ciência de dados, né? Um Power BI da vida, né? Qual a empresa hoje, qual a multinacional hoje que não tem um Power BI funcionando? Então, todo gestor hoje, ele não quer pegar papel, ele quer pegar uma tela digital, ele quer clicar, ele já quer abrir a árvore de perdas dele explodida, ele já quer clicar lá, já ver onde é que está perdendo mais. Então, hoje o Power BI, hoje os sistemas automatizados ajudam hoje milhões, né? Eu não chamo de preguiça dos engenheiros, né? Mas eu chamo de praticidade. Essa praticidade hoje, o mundo hoje muda a todo momento, muito rápido. Então, se a gente não acompanha o mundo, a gente vai ficar para trás. Então, as empresas hoje têm tudo na palma da mão, tudo é no celular. Eu consigo ver a máquina que está produzindo, que está parada, onde eu quiser. Isso não era ontem, não. Isso é hoje. Hoje. Então, ter esses skills, saber manusear essas ferramentas, saber montar uma apresentação dessa, que seja apresentável, que seja dinâmica, que se atualize automaticamente, está disponível para o mercado. Eu acho que essas são as principais qualidades hoje que você tem que buscar, né? Os skills, né? Muito bom, muito bom. É isso aí, né? É isso. Eu acho que as pessoas de melhores. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas com melhor desempenho, né? As empresas querem gente para resolver problemas, né? O engenheiro de produção ele é feito para resolver problema. Você tem um problema, você tem que aplicar um método, aí pode ser TPM, falando de engenharia e melhoria contínua, né? TPM, WCM, Lean, Six Sigma, não importa. Você tem que aplicar uma metodologia e solucionar. É isso que as empresas querem.
Então, agora, para ter essa alta performance, eu encaro que essa alta performance ela é fundamentada em 2 pontos: a inteligência, né, e a personalidade da pessoa. Então, o que é a inteligência da pessoa? É o hard skill, né? Isso que a gente falou aqui, o Power BI, o Lean, o WCM, melhoria contínua, gestão de projetos, Scrum, enfim, metodologias, né? Isso é inteligência, que a gente chama de inteligência. O inglês, o Excel, enfim, isso é inteligência. E o outro pilar é o que eu chamo de personalidade, tá? Então, as pessoas de alta performance hoje têm que ter inteligência e tem que ter personalidade. E essa personalidade, o que seria isso? É o comportamento, né? É o networking, é isso que a gente está falando aqui. Pô, será que a gente tem um network? Né? Será que a gente tem habilidade com pessoas? Será que a gente consegue fazer com que as pessoas, né, atinjam os resultados? O Cleiton falou um negócio muito bom no início da live. Não é sobre mim como engenheiro, né? Não é sobre a pessoa como engenheiro, é sobre as pessoas para atingir o resultado. Então, tenta focar nisso. O que eu estou fazendo hoje para eu ser inteligente, ou seja, para eu ter essas habilidades mais técnicas, e o que eu estou fazendo hoje para minha personalidade, que a gente chama também de soft skills, tá? Então, é essa inter-relação entre conhecimento, né, o saber fazer, a habilidade, né, que eu chamo de chá, inclusive, né, conhecimento, habilidade e atitude, né? Conhecimento é o saber fazer, a habilidade é você saber aplicar aquilo, né? E a atitude é saber ter o conhecimento, saber aplicar e ter a atitude de querer fazer. Porque às vezes você tem conhecimento, você sabe fazer e às vezes não sabe, porque às vezes o cara está desmotivado, o cara, enfim, por algum motivo. Então, essa inter-relação de conhecimento, habilidade e atitude, junto com observando aí a personalidade, olhando soft skills e também olhando a inteligência, olhando o outro nome de hard skills, é que vai realmente tornar um profissional de sucesso aí, muito na minha opinião, né? Mas deixa eu passar a palavra para vocês aí. Deixa eu passar para Luiz agora. Luiz, e você? O que você acha que... O que um profissional, depois de tanta gente aí, você passou por tantas empresas, na sua opinião, o que é que você acha que um profissional tem que ter para se destacar, seja no início de carreira, para o estudante, a gente pode falar para o estudante também, que não tem experiência, né, que ainda está começando. Quais são os seus pontos que você acha que um profissional deve fazer para se destacar? Vocês já não deixaram muita coisa para mim, né? Falar, mas vamos lá. Eu acredito, e eu uso isso no meu dia a dia, que a gente tem que... O pessoal, às vezes, quer estudar demais, né? Quer aprender demais, ser muito conceitual. E tem uma frase de melhoria que diz, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, assim, a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque, às vezes, o cara vira um teórico, mas ele não consegue, no chão de fábrica, e convencer as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, assim, antes, para o cara que está aprendendo, que está estudando, ou até o mesmo profissional que já está no mercado hoje, não se apegue com a perfeição. A perfeição a gente nunca vai alcançar. Então, a gente tem que fazer um passo de cada vez. E esse fazer vai nos dar maturidade para cada vez alcançar resultados maiores. Só que eu também enxergo que as pessoas precisam, principalmente a função do engenheiro, do gestor, do líder, do cara que vai puxar aquela metodologia, vai puxar o time de melhoria, ele precisa de inteligência emocional. Porque em fábrica é pressão o tempo inteiro. Quem atuou em fábrica, quem atua em fábrica sabe que é pressão em cima de pressão. E tu, como líder de equipe, como cara da melhoria, como gestor da planta, tu precisa saber tomar decisões assertivas em momentos de extrema pressão. E para isso tu precisa ter um controle emocional muito forte. Para tu estar sendo atacado de todos os lados, tu está numa situação totalmente fora da sua zona de conforto e tu tem que dar um resultado, uma resposta rápida e assertiva. E às vezes, perante a sua equipe também, você é colocado em situações de sinuca, de bico, que tu precisa se sair dali. Tu precisa sair daquela situação, tu precisa dar uma resposta rápida. Então, inteligência emocional seria um soft skill aí muito importante na minha visão. Um outro, né? Foco no resultado. Às vezes a gente vai para eu estou trabalhando em consultoria, a gente vai para uma empresa, a gente vai para um lugar, para vocês que estão estudando também, isso na vida, no dia a dia nosso. Acontece um problema com a gente.
E a gente se prende no problema. E fica o tempo inteiro repetindo o problema, mas isso está difícil, mas o cara não quer fazer o treinamento, mas eu já pedi para o cara limpar a máquina lá do TPM, o cara não está fazendo a limpeza, não está fazendo a manutenção autônoma. Você está focando no problema. O problema já existe. Tá bom, o problema existe. E agora, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Então, assim, ó, é foco no resultado, é foco na resolução. O problema, ele já está aqui com a gente. Então, não adianta focar no problema. Dar mais energia para o problema, alimentar o problema. Não. Tira o problema de foco, foca no resultado. Com certeza, a gente vai conseguir atingir resultados maravilhosos, igual a gente tem atingido aí ao longo da carreira, todo mundo junto. Outra coisa eu acho muito importante, outro item, você ter um poder de, no bom sentido, lógico, mas de motivar, de persuasão, né? Um poder de persuasão, de convencimento das pessoas. Porque tu, como um gestor, ou você no dia a dia, você que está estudando agora, que ainda não está trabalhando, você no dia a dia, tudo que tu faz na tua vida é uma venda. Tu precisa convencer o teu colega a te ajudar na hora da prova. Tu precisa convencer um operador a fazer aquela situação que precisa ser feita. Então, tudo é venda. Tu tem que estudar, tu tem que se dedicar um pouco à persuasão, a convencimento, a parte motivacional, você motivar a equipe, porque às vezes eu já passei por situação que eu estava com um plano de demissão de todo mundo feito numa empresa, eu sabia a data de cada um que ia sair, dos 300 e poucas pessoas que eu tinha, e eu sabia que o cara ia sair na outra semana, o líder que trabalhava comigo, e eu tinha que motivar o cara naquela semana. Então a gente tem que ter a parte técnica, é muito importante, porque tu não vai fazer nada, tu não vai alcançar o resultado sem as técnicas. Mas a parte comportamental, como o Helder estava colocando aí, a parte soft skill comportamental, ela é de extrema importância. Tanto que você vai ver que tem um cara muito bom, o cara é excepcional tecnicamente, mas o cara não consegue dar resultado. Por quê? Porque ele não sabe lidar com pessoas. O cara não consegue convencer as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito. E além disso, esse é o ponto. Quando tu pega qualquer empresa, o objetivo dela é o mesmo. Qual é o objetivo de qualquer empresa? É dar lucro. Como é o nosso objetivo? A gente está vendendo as nossas horas lá na empresa, ou onde quer que seja, para ganhar dinheiro. Então é lucro. E aí tu pega, às vezes, os paradigmas que tem entre as áreas, manutenção, que sempre tem problema manutenção, produção, qualidade. Só que o objetivo de todo mundo é igual. E tu precisa conseguir fazer o pessoal enxergar isso. Que eles estão ali com um único objetivo. E essas habilidades, né, essa parte comportamental, isso vai te auxiliar muito no sucesso. Eu diria, assim, eu já li em literatura 70%, mas eu diria que 80% ou até mais de qualquer business é relação interpessoal. A parte técnica, sempre vai ter alguém lá para fazer tecnicamente aquilo que precisa ser feito. Mas a parte de relação interpessoal, tu como gestor, tu conseguir ligar todos os pontos, fazer todo mundo caminhar no único objetivo, essa é a parte que eu diria mais desafiadora. E por isso que também a gente que ama gestão tem isso como o foco, o desafio, né? Porque é a parte mais difícil. Mas os resultados também são muito maiores, né? Eu estou 2 anos fora do mercado convencional de carteira assinada e até hoje eu recebo ligação de pessoas que trabalharam comigo, foram líderes, né, comigo, foram operadores comigo, os caras perguntando onde que eu estou, o que eu estou fazendo, porque quer trabalhar comigo. E isso me enche, me brilha os olhos, porque eu vejo que tratar bem as pessoas, ter empatia pelas pessoas, se colocar na situação delas, né, motivar, persuadir no bom sentido de convencer as pessoas a fazer o que precisa ser feito, isso vai fazendo de você um excelente profissional. Principalmente a gente da engenharia de produção, que acaba... O pessoal, esses dias até falou comigo assim, tu tá estudando para... Tipo, se tu é engenheiro de produção, tu não faz nada. E eu sou mecânico, né? E eu sou o cara. Eu falei, beleza. Tu, como engenheiro mecânico, vai responder para um cara que é engenheiro de produção, pô. Porque a gente vai ser o gestor das fábricas, a gente vai ser o supervisor, o coordenador, o gerente, o diretor. Mas por quê? Porque a gente, na faculdade de engenharia de produção, a gente aprende, além de estudar a parte técnica, igual as outras engenharias, que são ótimas, também maravilhosas, a gente estuda muito a parte de gestão. Principalmente, eu não sei dos outros cursos, mas pelo menos lá onde eu estudei, na Universo, com o Helder, a gente tem um foco muito grande, além da técnica, na parte de gestão.
Tem uma disciplina que eu me lembro, que era o professor Wagner, a gente simulava uma empresa, e eu era um presidente, o outro era o diretor, o outro era acionista, gerentes, operadores. Então a gente simulava tudo isso. A gente, desde da base, do princípio, a gente está preparando todo mundo para ser gestor, para dar resultado. E não só trabalhar a parte técnica, mas sim a parte de gestão de pessoas, que é muito importante. Para mim, é uma das principais áreas que a gente deve estudar, você como engenheiro de produção, você como estudante engenheiro de produção, gestão de pessoas, tá? Persuasão, linguagem corporal, isso é fundamental para tu que é gestor. Para mim que dou treinamento, eu entro na sala, eu sei. Quando eu começo a falar, eu sei quem está afim, quem não está, quem está me xingando, quem não está nem aí. Isso numa reunião tu consegue ver pela linguagem corporal das pessoas. É extremamente importante tu estudar a linguagem corporal. Então é esse conjunto de coisas que ao longo do tempo transforma a gente no profissional que a gente vai ser no futuro, né? A gente vai construindo passo a passo. Beleza? Não, E só complementando aí, né? Concordo plenamente, muito bom. Às vezes a gente, quando entra como estagiário numa empresa e tal, a gente quer mostrar que a gente sabe, e a gente esquece que a gente não resolve o problema. Quem resolve o problema é aquele cara lá que está 20 anos na empresa, e a gente precisa escutar ele para que ele saia com a solução e a gente faça com que ele molde aquela solução dele para sair com o resultado do problema, né? Então, saber escutar, não chegar lá com a solução pronta, fazer com que as pessoas construam um resultado, eu acho que aí é que está a cerejinha do bolo, né? Então, não é sobre você ter a solução do problema, você já querer entregar o resultado, mas é você fazer com que aquele operador que está ali há 20 anos na fábrica, ele entenda aquilo e ele saia com a solução. Aquilo ali, ele tem continuidade, né? Você não vai implementar e vai cair o resultado. Então, aquilo ali, quando ele faz junto, quando você escuta o operador lá e você implementa a ideia dele, aquele resultado ele vai se permear, né? Você não vai fazer, você vai virar as costas e ele vai parar de fazer. Então, é isso que as empresas esperam, né? Não é aquela famosa gangorra, né? Implementou, caiu, implementou, caiu, implementou, caiu. Então, tem que ser rampado. Perfeito, cara. Exatamente. Às vezes o operador só precisa ser escutado. Ele já sabe como é que tem que resolver o problema. Mas ninguém quer escutar ele porque ele é o operador e eu sou o engenheiro, tem que ser do meu jeito. E aí eu tenho o ego inflado, que não leva ninguém a lugar nenhum, e o cara sabe a resposta. Daí tu escuta ele, ele te diz o que tem que fazer, tu vai lá, implementa com base nas metodologias e o resultado milionário está aí. Justamente. É isso aí. Do bolo. Essa história do operador, né? O tempo é curto, assim, mas Joãozinho. Eu quando eu entrei no meu estágio também, lá na Petroflex, na petroquímica, eu era engenheiro de produção e não sabia nada de química, né? Então eu queria entender do processo. Eu tava com sangue no olho muito pesado. Então, o que eu fiz, cara? Eu tinha um supervisor lá que tinha 30 anos de empresa e eu disse, eu vou me encostar nesse cara aqui, né? E sendo que o cara era meio abrupto, vamos chamar assim, né? Agressivo, enfim, o cara 30 anos, aquela pessoal, né? E, enfim, né? E aí, o que eu fiz? Porra, cara, para resumir a história, ele era cobrado para entregar uma planilha de Excel, por exemplo, diariamente. Ele não sabia mexer no Excel. O que eu fiz? Cara, eu vou te ensinar o Excel. Se tu quiser, eu faço tudo isso aí para tu. Eu vou fazer tudo isso há 20 anos atrás. Se tu quiser, eu faço toda essa planilha, preenche todo dia, se você quiser. Ele falou, o quê? Tu vai fazer? Tu vai me ajudar? Ajudo, deixa comigo. E tu quer o quê em troca, boy? Falava, tu quer o quê em troca, boyzinho? Eu não quero nada. Eu só quero que você vá na área comigo 20 minutos e me explique o processo. Só isso? Só isso. Pronto. Eu fazia todas as planilhas do cara, do mundo todo. E ele me explicava 20 minutos todo dia o processo produtivo dele, que era o processo que eu queria aprender. E, meu amigo, todo dia com um cara de 30 anos de fábrica, eu aprendi muito. E depois de certo tempo, eu virei padre desse cara, virei chefe desse cara e virei amigo, né, depois dele. E ele virou meu braço direito depois, né? Eu era um estagiário, né? Então, isso é a história. Você tem que estar junto com a operação, né? Não é porque eu sou engenheiro. Os caras, o operador ele já olha estranho para você. Ah, lá vem um engenheiro que não faz nada, né? Pô, não é isso. Deixa eu contribuir. O que eu posso contribuir para você? Não é chegar assim, realmente, eu sou engenheiro e realmente o operador faz e pronto. Pô, isso é do tempo do Taylorismo, pô. Né? A gente está discutindo aqui engenharia de produção moderna, entendeu? Então, é justamente isso. É estar junto com a operação. Eu acredito muito nisso. E vai gerar o resultado. A diferença é que realmente você tem um conhecimento técnico mais apurado das metodologias, do tratamento das pessoas, né? Mais do chão de fábrica. Quem está com o operador, quem está com a máquina ali, ouvindo a máquina diariamente,
ouvindo ruído, se ela está vazando óleo, se ela está gerando um ponto de sujeira, é o operador. É ele que está, não é você. Você está em casa em alguns momentos, né? Inclusive, queria mandar um abraço aqui para o nosso professor também, Marcílio, está aqui junto com a gente aqui. Professor Marcílio, um abraço, viu? Foi meu professor, Helder. O professor também aí, Marcílio. Marcílio foi meu professor também. Monstro, tá? Então, monstro. Imagina, eu não vou querer dizer a idade dele, não, mas ele foi meu professor há 5 anos atrás, né, Marcílio? Só há 5 anos atrás. Então, um abraço para você, meu amigo. Então é isso, gente. Outra coisa que eu queria perguntar. Se vocês querem complementar alguma coisa aí sobre isso? Mais algum ponto? Não, só um ponto, que é muito importante. Tem alguns lugares que a gente vai que o pessoal não gosta de ir na fábrica. Gente, vocês são engenheiros de produção, vocês estão estudando engenharia de produção. O Gemba, as coisas acontecem lá embaixo. No escritório, em reunião, a gente não resolve nada. Nada. E outra, o único lugar que gera dinheiro para a empresa é no posto de trabalho. Então, pode esquecer a reunião. Parou a máquina, quebrou o equipamento, deu problema na produção, esquece reunião, esquece tudo, desce para resolver o problema. Porque, às vezes, a gente, né, vê por aí algumas situações que parece que botar a bota de segurança e pisar no chão é como se fizesse a pessoa valesse menos, assim. Cara, é lá que a coisa acontece. Então, desce para a fábrica, escuta o operador, conversa com o supervisor, com todo mundo, mostra para o cara que tu está ali para ajudar, não só mais um para cobrar, porque para cobrar já tem todo mundo, tem a empresa inteira, toda a estrutura hierárquica da empresa vai cobrar. Tu está ali para ajudar a resolver os problemas. Então, engenheiro de produção, ó, por favor, desce no Gemba, vai para a fábrica, bota a botinha, tá? Vai sentir calor, mas faz parte, você está ajudando engenharia, vai sentir calor, bota a botinha e vai para o chão de fábrica resolver problema. Só assim que você vai aprender, né? Senão você vai virar um teórico. E aí tu vai saber falar muito bem, mas na hora de resolver o problema, ó, zero. Muito Só bom. quem tem a ganhar é quem vai lá no Gamble. É isso aí. E eu lembro que eu trabalhei em petroquímica, né? Então eu usava, além tinha um jaleco anti-chama, bem quente, né? Eu usava uma camisa por dentro, jaleco, usava capacete, óculos, protetor auricular e eu usava máscara em algumas áreas, né? Porque era produto químico. E no céu aberto, né? No céu aberto, ali meio-dia, né? 10 horas, fazia o game walk, voltava, cara. Era... Enfim, tem que ser assim, senão você não resolve o problema, né? Observar o problema, né? Tá correto aí a observação de vocês. Tem um pessoal do estaleiro aí, aproveitando essa da petroquímica que falou, tem um pessoal do estaleiro acompanhando aí. Quem tá aí sabe, eu já foi 36 horas dentro de um tanque de lastro do navio para provar uma rede de carga, 60 graus de temperatura, saía só para comer e voltava junto com a equipe. Fiquei 4 turnos direto, primeiro, segundo, terceiro turno, primeiro do outro dia, para conseguir entregar o negócio para o navio sair. Mas é aquilo, foco no resultado. Missão dada tem que ser missão cumprida. O engenheiro ele é o resolvedor de problemas, ele está ali para resolver problema. Então, arregaçar a manga mesmo, não tem medo de se sujar e vai para cima, resolve o problema. Com certeza a tua carreira vai fazer assim. Ó. Com certeza a tua carreira vai fazer assim, porque todo mundo quer pessoas que resolvam problemas. A galera tá me mandando aqui, até na live tu me enche o saco para ir no chão de fábrica, Cleiton. Caraca, pois é, cara, é isso aí mesmo, né? Eu já passei também 36 horas na planta, mas aí era um trial, era um teste para mandar para um cliente, a 3M, 3M na Itália, né? Era um produto, uma borracha para entregar, um PET para entregar, e tinha um mexicano junto comigo que forneceu a máquina e não produzia produto especificado. E eu passei 36 horas lá, e o mexicano, né, só enlouquecia, não conseguia especificar o produto. Né, foi quando eu aprendi espanhol, aí portunhol, né? Foi nesse dia, porque ele não falava inglês também, por incrível que pareça. Então, era o portunhol. Então, foi 36 horas. Acontece, né? Não é todo dia, não, mas acontece, né? Gente, eu queria fazer outra pergunta aí, né? Falando de engenharia de produção moderna, né? A gente visando o futuro da engenharia de produção. A gente está comemorando hoje o Dia da Engenharia de Produção, né? Inclusive, pessoal, só um recado: a Excelência Operacional está com vários sorteios aí. A gente vai sortear amanhã um curso de Greenbelt, a gente vai sortear um curso de SMED e TRF, que o Gustavo vai realizar, tá? O Gustavo vai realizar esse curso de TRF e SMED com a gente aí pela Excelência Operacional. Então a gente vai sortear uma bolsa também, 100%. Vai sortear 5 livros em parceria com a GEM, com a editora GEM Atlas,
Então vai lá no arroba Excelência Operacional, participa dos sorteios aí que a gente vai estar fazendo tudo amanhã, tá? Bom, mas uma pergunta sobre indústria 4.0, né? O engenheiro de produção moderno, daqui a 20 anos, vamos chamar assim, ou daqui a 10 anos, como é que você vê o futuro da profissão do engenheiro de produção, né? O que é que o engenheiro de produção tem que fazer hoje para daqui a 10, 15 anos estar preparado para o mercado de trabalho, além daquilo que a gente já falou, né? Das soft skills, das hard skills, existe outras habilidades e competências que o engenheiro deve saber para se preparar para a indústria 4.0, gente? Começa aí. Quer começar? Pode Vai lá. começar, dá. Então, assim, a gente fala muito em 4.0, né? E a gente esquece muito da base, né? Para 4.0 funcionar, galera, precisa estar a base muito consolidada. Então, a máquina não vai pegar uma peça no local que não foi programado para isso. Então, se a área não tem um 5S, se a área não está os trabalhos padronizados, se a área não está conforme a ficha técnica, conforme o que foi programado para ela não vai fazer o trabalho dela. Esquece. Esquece. Então, trabalhar com as pessoas e com a indústria 4.0 é simplesmente fazer a metodologia da forma que ela tem que ser feita, né? Ela tem que funcionar para que as máquinas no 4.0 funcionem. Se a metodologia não funciona, 4.0 não vai funcionar. Eu falo muito isso, né? O que funciona muito bem no papel vai funcionar bem no digital. Não adianta colocar o digital lá, quebrar paradigmas, mudar a cultura. Se não funciona no papel, não vai funcionar no digital. Então, coloca logo para funcionar lá no papelzinho lá, o gráficozinho lá escrito à mão. Controla a tua máquina lá, para depois tu partir para uma automação, para depois tu partir para o 4.0. Então a gente fala que o 4.0 está batendo na porta. Quando a gente vai na Jeep, né, a gente vê lá os robôs pegando o chassi, jogando para um lado, jogando para o outro. Mas vai a área, tá com um pontinho assim de sujeira, vai a máquina lá, o ponto de solda, não vai funcionar, galera, não vai. Então, faz primeiro o básico, faz o básico bem feito. Faz o básico bem feito, que o 4.0 vai fácil. Vai fácil, mas vai fácil. Então, primeiro ponto, faça o básico bem feito. O arroz com feijão tem que ser bem feito para 4.0 funcionar. Depois que o arroz com feijão tivesse bem feito, aí você vai aprofundar, aí você vai estudar melhorias de máquina, aí você vai verificar como você vai aumentar a performance daquela máquina. Aí vai as questões de análise, né? Aí vai lá um 6 Sigma da vida para ver lá o quanto tu pode melhorar, o quanto tu pode simular daquele processo para que ele faça da melhor forma. Então, o 4.0, ele é lindo, mas a melhoria contínua sempre vai existir. Sempre. Eu não estou falando isso da boca para fora não, tá, galera? Já fiz trabalho dessa forma. A gente lá na Denso, vou só contar um fato aqui, né? A gente tinha uma injetora que ela injetava a caixa de ar do Jeep Renegade e do Compass, né, na época, né? E é tudo automático, o robô já pegava, já rodava, já ia lá e tal. Fantástico. E de vez em quando a Jeep lá batia na porta lá com uma falhazinha de qualidade para a gente fazer o famoso 8D da vida, né? Lá vai a gente lá fazer 8D, usar a ferramenta de análise para ver por que é que a máquina estava falhando, por que a inspeção automática estava falhando. E a gente tinha que ir lá, tinha que estudar, tinha que ver o que é que estava dando errado. Legal. Então, as análises, elas sempre vão acontecer no 4.0. Sempre, tá? O 4.0, ele vai vir, ele já está aí, mas a gente não tem que esquecer que o engenheiro de produção ele vai estar sempre resolvendo problema. A gente vai estar sempre resolvendo problema. Máquina, ela vai ter problema. A gente está aqui para resolver problema. Tá? Falando muito no 4.0, a gente fala aí em melhoria de tempo de ciclo, né? A gente vê que, como o nosso amigo citou aí, né? 1 segundo vai fazer uma diferença muito grande lá no final da linha, no ano, né? Vai fazer uma diferença de milhões, né? Então, quando a gente ganha 1 segundo lá numa máquina que está totalmente automatizada,
a gente fazendo um trabalhozinho de Seis Sigma, cara, vocês vão ver o resultado rápido, rápido. Então, um curso de Seis Sigma hoje para 4.0 eu acho fundamental, né? Para quem tem 4.0 hoje, você conseguir analisar a falha, conseguir analisar como melhorar aquele sistema, eu acho essencial. Tá? Muito bom. Muito bom, muito bom. Perfeito, perfeito. Né? Fazer o basicão bem feito, né? A gente fala muito isso. Não adianta... Claro que daqui a 20 anos, talvez quem vai levar o abastecimento da linha, né? A peça para o abastecimento da linha, talvez não seja uma empilhadeira com um operador, talvez, possivelmente vai ser um AGV, né? Um veículo guiado automaticamente. Um AGV da vida. Mas se não tiver um balanceamento de linha correto, né? Se você não tiver um cálculo ali de suprimento, se não tiver um sistema de Kanban, o Kanban pode ser automático, beleza, não precisa ser o cartão, mas tem que ter o cálculo, tem que ter a engenharia, tem que ter algo, o basicão aí, feito, o Cleiton comentou bem, então muito bom isso, tá? Gente, é o seguinte, eu vou passar a palavra para o Luiz, mas é o seguinte, o Instagram, ele limita em 1 hora, se eu não me engano, a live, então daqui a pouco ela vai estar, talvez ela derrube a gente, o que a gente vai fazer? Se derrubar, eu vou entrar de novo ao vivo, vou convidar de novo os dois, tá? O Cleiton e o Luiz, e a gente vai continuar a live, tá? Eu entendo que vocês querem que a gente continue. Então, a gente vai continuando a live por mais um tempo. Então, se cair, né, a gente vai voltar com a live e vocês entram novamente, tá bom? Mas, Luiz, pode comentar aí, tá? A gente já tem muito forte, né? Alguns setores da indústria, a indústria própria, a indústria 4.0, né? E aí tem algumas perdas que a gente não conseguia eliminar. A gente precisava de uma pessoa para poder fazer, por exemplo, os gráficos nas planilhas de Excel, alguns outros relatórios para análise da gestão, e hoje a gente já tem os sistemas aí, os Power BI da vida, que faz tudo isso só com um clique de botão, né? Só que aí volta a base, porque às vezes a gente quer trabalhar um exemplo. Você vai perguntar para o cara, não, eu quero trabalhar 6 Sigma na minha fábrica. Aí tu pergunta para ele, tu usa Pareto? Não. Tu usa um Ishikawa? Não. Pô, bicho, é o que tu falou, faz o feijão com arroz, né? Vamos fazer o feijão com arroz para a gente cortar o mato alto. Vamos cortar o mato alto primeiro, conforme o mato for abaixando, a gente vai usando outras ferramentas para cada vez deixar o mato mais baixinho. Só que não tem como a gente começar já num nível alto assim. A gente tem que começar a construir. Eu tenho um outro caso, né, que vocês até colocaram em relação a isso, que é o seguinte: toda a indústria 4.0 é alimentada por um ser humano. A programação das máquinas, todos os cálculos de balanceamento de linha, tudo vai ser alimentado. Alguém vai ter que imputar todos os dados, fazer todos os cálculos. E aí volta mais uma vez o comportamento humano. Mais uma vez a gente tocando nesse assunto. E tem um caso que eu vou falar que eu atuei. Né? Eu atuei numa empresa que ela tem um sistema de ponta de apontamento, só que não tem em toda a fábrica. E daí a gente foi fazer um trabalho de gestão do posto de trabalho e a gente botou alguns diários de bordo manual, alguns apontamentos manuais e alguns postos de trabalho. Outros a gente já tinha coleta eletrônica de ponta, programa de ponta, e o apontamento manual auditável o tempo inteiro, ele foi, nesse caso dessa indústria, mais eficiente do que o eletrônico. Por quê? Porque o manual, toda hora do líder pegava e olhava ali, o cara, ele aponta e fica ali, disponível para todo mundo ver. O eletrônico, quando eu fui puxar o relatório para dar uma analisada, quando eu fui lá, tinha performance de equipamento de 25.000%. O operador malandro vai lá e lança do jeito que ele quer para alcançar o OE que ele quer, dizer que a eficiência, a utilização do ativo está alta. Aí o cara me pega e a máquina quebra, não tem peça para produzir, ele bota uma parada programada no apontamento eletrônico para dizer que está programado para não trabalhar, para aumentar a eficiência. Então, assim, mais uma vez reforçando, a indústria 4.0 já é realidade hoje, né? É realidade nossa, a gente precisa cada vez mais evoluir quanto a isso, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer da base. Se a base for construída errada, o resultado final vai ser errado. E aí está ligado completamente ao
comportamento do cara também. Porque o que adianta você ter lá um apontamento de ponta e o cara lança de propósito para mudar a eficiência do equipamento para dizer que está trabalhando. Só que ele não sabe, e aí eu já vou dar uma coisa que eu apelidei de paradigma da eficiência do OE para vocês. Gente, o OE não precisa ser 100%, nunca precisou e nunca vai precisar ser 100%. Cada posto de trabalho ele tem uma demanda e uma capacidade, né? A demanda pode ser até a mesma, mas as capacidades são diferentes. Então o OE ele vai flutuar. E aí volta mais uma vez. O apontamento do cara mirando o número. E um número pelo número não quer dizer nada. No fim, aquilo tem que refletir alguma coisa para a gente. Ele está dando uma informação para a gente. E se não for verdade, não adiantou de nada. Então, assim, vamos cuidar, fazer todos os cursos aí. Tem um curso muito bom do Helder, da Excelência Operacional de Power BI, um curso de excelência, um curso muito bom, um dos melhores do mercado, para estar se capacitando e aprendendo mais sobre a indústria 4.0, mas tem o do Greenbelt também com várias ferramentas, inclusive ferramentas de Lean, que vai dar uma base sólida, uma base robusta para tu aprender a ter uma base para daí ir evoluindo e aprender mais sobre isso. Beleza? Então, volta mais uma vez aí no básico. Para a gente alcançar o high, a gente precisa estar no básico. E, mais uma vez, o comportamento do ser humano, que é o que eu vivi mês passado aí. Em performance de 25.000%, OE de 7.000% no sistema de apontamento eletrônico 4.0. Então, nada adianta uma indústria 4.0 se a gente não tiver pessoas capacitadas, habilitadas e de boa índole para estar fazendo esse trabalho, né? Deixa eu só complementar um ponto aí que eu acho que é o desafio hoje da maioria das fábricas hoje no mundo, né? As fábricas hoje, daqui que a gente chegue no 4.0 pleno, a gente tem um ramp-up aí de modernização, né? E a maioria das fábricas hoje, elas vêm se modernizando, comprando novos equipamentos, implementando novas tecnologias, e muitas vezes a gente se depara com essa problemática, né? Qual o melhor equipamento a gente vai implementar na nossa fábrica, né? E eu já vi alguns casos, né? Existem várias tecnologias no mundo, né? Então, nós como engenheiros de produção, a gente precisa estar atualizado, a gente precisa ver um pouco de cada coisa, porque uma hora a gente vai se deparar com uma modernização de linha. E como é que a gente vai fazer essa modernização de linha? A gente vai colocar um robô para pegar uma peça, ou a gente vai pegar um empurrador de chapa, como foi lá no nosso caso, na Klabin, né? Às vezes o robô não é o melhor dos mundos para fazer essa automatização de carregar a chapa na máquina, né? Às vezes, simplesmente uma esteira de rolagem automática que empurra a chapa até lá, a máquina, vai resolver o teu problema. Então, a gente não pode se iludir com essa questão do high-tech, de botar robô em tudo, porque muitas vezes isso aí é só o gasto a mais que tu tem lá no teu orçamento, tu quer fazer a coisa linda, mas aquele pequena melhoria lá de um simples empurrador de chapa vai fazer o trabalho do robô, né? Então isso está na nossa mão, né? A gente está lá para gerenciar os custos, para ver quanto a gente vai colocar nesse projeto, quanto a gente pode economizar na compra dessa máquina se a gente comprar uma semelhante. Então tudo isso está na nossa mão de gerenciar os projetos, né? Então essa inteligência de verificar fornecedores, de ver tecnologias diferentes para diferentes aplicações na fábrica hoje, eu acho que esse é o desafio hoje da modernização do 4.0 nosso, né, como engenheiro de produção, né? Então a gente vai enfrentar isso nessa próxima década aí, né? As fábricas hoje da nossa região, elas, lógico, tem muitas já muito modernas, mas a maioria delas, elas estão se modernizando numa velocidade muito rápida. Muito rápida. O mercado hoje ele aquece, ele esfria de novo, então quando ele aquece, então vem novas máquinas. Então qual é a máquina ideal para aquele problema, para resolver aquele nosso problema, né? Então a gente está ligado no mercado, está ligado nas tecnologias que existem para determinada solução, é muito importante. Tá, pessoal? Deixa eu. Você me recordou um ponto aqui. Você falando disso, tem alguns lugares que eu fui, né? Que eu vou também, assim, nessa andada minha pelo Brasil aí para ajudar as empresas, que o pessoal tem um paradigma que na hora que a gente vai fazer melhoria, precisa ser desenvolvido um dispositivo, criado um negócio que
E às vezes não precisa. Eu vivi isso há um pouco tempo atrás aí. A gente fazia a operação padrão e a equipe queria desenvolver um dispositivo da NASA, que ia custar R$ 230 mil. Daí Esse é o saiu ponto. nada. Foi uma semana de trabalho, o resultado foi zero. Daí beleza, né? A equipe tá. Aí fui no mesmo lugar com uma outra equipe. No começo eu já falei, gente, olha só, vou quebrar o paradigma dos caras, né? Eu falei, gente, mas era outra equipe. Eu falei, gente, olha só, a gente vai tentar, vai fazer essa operação padrão, a gente vai tentar sem custo nenhum, viu? A gente tem que fazer mais com menos. Vamos torrar os neurônios aqui para a gente conseguir achar resultado sem gastar um centavo. Sem um centavo. Como no início do trabalho, eu já falei isso para o pessoal, já mudou um pouco, eu direcionei eles para outro caminho, para não pensar só na melhoria de que tem que gastar dinheiro e tem que criar protótipo, direcionei para outro caminho. No final de 3 dias de trabalho, o resultado tinha sido R$ 771 mil, sem gastar um centavo. Só a gente aumentou 12% da velocidade de mangueira. A gente está no chão de fábrica, a gente escuta essa. Cleiton? Acho que deu uma travada no Cleiton. Voltei. Voltou. Pronto. Voltou. A gente que está no chão de fábrica, essas histórias aí, eu escutei um outro dia, né, o da Unilever, né, os consultores que atendem a gente aqui, os caras tinham lá umas caixas de sabão, né, e aí implementaram um robô da NASA, né, para ver se a caixa estava cheia, né. Ou gastaram R$ 50 milhões para ver se a caixa estava cheia e nunca funcionava, pô, nunca funcionava. Aí Joãozinho pegou lá o ventilador que ele utilizava para se refrigerar, né? Botou no final da linha, pô. Aí quando a caixa passava vazia, o ventilador empurrava a caixa para fora da linha e resolvia o problema. 4.0 funcionando. Simples assim. Simples desse jeito. Simples assim. É isso mesmo. Ó, eu quero fazer outra pergunta aqui também. Eu queria, na verdade, abrir, vou fazer algumas perguntas, mas, pessoal, se vocês têm algumas perguntas, podem fazer aí, tá? Façam, daqui a pouco a gente está terminando a live, mas façam as perguntas aí. Eu queria abrir para vocês perguntas para poder fazer para a turma. Mas eu queria saber o seguinte, se vocês pudessem voltar aí ao tempo, não vou dizer ao ano não, porque senão, de novo, né? Vai achar que a gente é velho. No início da carreira, vocês fariam alguma coisa diferente? Né? O que é que você faria diferente ou na faculdade, ou no início de carreira, ou, enfim, o que é que você acha que poderia ter feito diferente? Ou seja, uma lição aprendida. Eu queria uma lição aprendida de cada um de vocês para atingir os resultados, para ter sucesso profissional. O que é que vocês têm de lições aprendidas desde a evolução de vocês da faculdade até aqui? Tem 2 coisas que eu gosto de falar muito, né? Mas se o Luiz quiser começar aí, pode começar aí. Beleza, então vamos lá. Acho que lição aprendida seria o seguinte: aprender com a experiência do próximo. Porque as pessoas já passaram por aquilo ali, já viveram aquele problema, mas tu tá cheio de energia, tu é o super-homem, tu acha que tu vai conquistar o mundo e tu não escuta o cara que tem experiência. E aí tu vai lá na frente, quebra a cara e aprende. Só que tu poderia ter aprendido muito mais cedo, muito antes, e sem se desgastar tanto. Então, acho que aprender com a experiência do próximo seria uma forma mais fácil e mais rápida de aprender. Mas, infelizmente, nós somos seres humanos, a maioria das vezes a gente só escolhe o caminho mais difícil, que é o caminho da dor, da porrada, só aprende tomando porrada da vida. Mas eu acho que isso seria um ponto. E o outro ponto volta um pouco aquele lance do foco na resolução, que é não procrastinar. Porque às vezes você fala assim, vou estudar o inglês. Aí você começa. Não, mas aí semestre que vem eu começo, porque agora tem isso aqui, tem aquilo outro. Começa a arrumar desculpas. Não, vou fazer um curso de Green Belt lá com o Helder. Não, mas na próxima turma eu faço. E o tempo vai passando.
Então, seria aprender duas coisas. Seria aprender com as experiências dos outros que estão à nossa volta, que já viveram aquela situação, aquela experiência, e podem te auxiliar, te orientar para tu não cometer os mesmos erros. E o outro seria não perder tempo, fazer o que precisa ser feito. Se é um curso de inglês, se é um curso de Lean, de Greenbelt, WCM, se é ir morar fora do país, fazer um intercâmbio, faz, porque o tempo vai passar. E a coisa mais preciosa que a gente tem na vida é o nosso tempo. Não é dinheiro, porque dinheiro a gente trabalha e ganha. Saúde, a gente está doente, a gente vai lá, se cuida e melhora. Mas agora o tempo, 1 minuto de vida perdido, passou, perdeu. 1 minuto, e produção é a mesma coisa. 1 minuto que tu perdeu da produção, tu nunca mais recupera. Tu pode melhorar dali para frente, aumentar seu processo, evoluir, aumentar sua eficiência dali para frente. Mas aquele que tu perdeu lá atrás, aquele, meu irmão, nunca mais tu recupera. Então, assim, os 2 pontos que eu acho que eu voltaria, se eu tivesse oportunidade, voltaria e faria diferente, seria aprender com as experiências dos próximos, dos colegas e tal, e escutar mais as pessoas. Lá no início, quando eu era mais novo, achava que era o super-homem. E não procrastinar. Realmente fazer o que precisa ser feito, mas isso eu só aprendi ao longo do tempo, sendo formado no calor e na marreta, né? Calor e marreta, só porrada, pressão. Poderia ter sofrido muito menos. Mas hoje eu tenho maturidade, né, com a pergunta que o Alder fez, de olhar para trás e ver o que eu poderia ter feito de diferente. Então, vocês que estão começando, né, aí já vai... O que eu acabei de falar, né? Pode aprender com a experiência do próximo, né? E não precisa tomar tanta porrada e tanto calor para ser formado, não, viu? Mas, infelizmente, a gente escolhe o caminho mais difícil, né? Por isso que Marcílio colocou aqui, o professor Marcílio colocou, né? Por isso que eu continuo atuando como consultor. Já são 75 anos de idade, 51 de engenharia. É um monstro sagrado, 51 anos de engenharia. E ele deu aula para ti, ele tinha se formado há uns 10 anos, né? Ele já era experiente quando deu aula para mim, viu? Já tinha uns 10 anos de mercado, não tinha? Tinha muito mais. Tinha muito mais. Rapaz. Muito bom. Cleiton, qual seria a tua dica aí? Rapaz, ele usou uma frase que eu uso no meu cotidiano, né? Eu acho que essa é a primeira regra da melhoria contínua. Você não é super-herói. Você não é super-herói. Então, hoje a gente vive num mundo, cara, que os profissionais, eles adoecem. A gente tem o burnout da vida aí, e a gente tem vários exemplos, até colegas, que adoecem porque acham que são super-heróis. Então, você tem o seu limite. Então, não vai passar esse limite. Então, primeira regra, você não é super-herói. Você vai fazer resultado, você vai entregar resultado, mas sem ser super-herói. Tá? Então, isso eu levo muito experiências passadas, quando eu vi um colega de profissão, né, na própria Jeep, né, quando, por pressão, a linha não pode parar e tal, até falecer na linha. Né? Então, você não é super-herói. Tá? Então, levem isso para vocês. E falando aí de competências e tal, eu acho que a principal coisa que eu poderia ter feito muito antes é um intercâmbio. Acho que o inglês hoje, para quem quer cargo de gerência, diretoria, hoje é essencial. Essencial. Não existe hoje gerentes, hoje diretores que não tenham inglês. Não existe. Você quer entrar como trainee, você quer ir para uma multinacional, você precisa ter inglês. Ponto. Esse é a língua universal. Então, eu acho que esses são as duas dicas. Você não é super-herói, faça inglês, porque é o teu beabá. Muito bom, muito bom. Pessoal, minha equipe me informou aqui que a live não cai mais com 1 hora. Eu achava que caía, mas agora ela dura muito mais tempo, se vocês quiserem. Eu pensei que caía com 1 hora, mas não cai mais não. Então a gente vai poder ficar aqui mais um tempinho. Mas a gente já está chegando ao final, tá? A gente já tá alugando bem os engenheiros aí, mas a gente está chegando no final, né? O que é que eu queria perguntar agora? Ainda sobre perspectiva de mercado, né? O mercado futuro para o engenheiro de produção. Até saiu uma matéria há 5 anos atrás que a engenharia de produção iria acabar, né? Aí vem a indústria 4.0, diz que a engenharia vai acabar. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre justamente isso, né?
as habilidades e competências sempre vão existir para um engenheiro de produção, né, e para uma pessoa que quer resolver problemas, gente. É importante que vocês entendam isso, né? Entendam que essa questão de solucionar problemas é algo que está na essência do engenheiro. E o de produção ainda mais, né? Porque desde o primeiro período de faculdade, você está lá perguntando. Alguém perguntou aqui, né? E eu vou responder sobre se faz tanto cálculo na linha de produção, né? Já que a gente está no dia da engenharia, eu vou passar a palavra para vocês se vocês quiserem falar, mas eu vou querer responder isso um pouquinho também. Veja, não é que, na verdade, você quando faz o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, você não vai integrar na linha de produção. Isso não existe, é óbvio que não, pô. Né? Mas o que é o cálculo? O cálculo vai servir para você ter a caixa preta de entender como os fenômenos acontecem. Né? Então, você vê, por exemplo, uma questão de temperatura de uma máquina, como é que a temperatura muda, o porquê. Aquilo é uma equação diferencial. Né? É matemática pura. Agora, tem que integrar ali? É óbvio que não. Existe máquina que já faz o sistema, o computador já faz isso. Mas o engenheiro, desde o primeiro período, ele calcula, ele tem um problema, ele usa um método e acha uma solução. É uma pena que no primeiro, segundo, terceiro período você não consegue entender que aquele X ali da questão pode ser dinheiro, pode ser temperatura, pode ser o peso, pode ser variável, pode ser a otimização de uma variável de processo. Né? E aí você não consegue, por muito culpa de professores também, de certa forma, né? Sai metendo o cálculo para cima e você não consegue entender o porquê daquilo acontece. Mas é importante você entender o cálculo e você já é programado para isso. Não existe profissão nenhuma tão aflorada para solucionar problemas do que a engenharia. Não existe. Porque desde o primeiro período, passando pelas disciplinas mais técnicas, passando pelas disciplinas mais de gestão, quando tu chega no teu TCC, no teu estágio, tem lá no teu TCC, problemática, para tu resolver. Qual é o problema que tu vai resolver? Então é isso que eu quero deixar de dica para vocês aí, para essas pessoas que estão ouvindo a gente, né? Então, resolva o problema. Segundo a organização, feita uma pesquisa, né? Foi feita uma pesquisa mundial perguntando qual é a principal habilidade do profissional. Qual é a principal habilidade do profissional do presente e do futuro? E a primeira foi unanimidade: resolver problemas. Independente da área que você esteja. A principal habilidade é resolver problemas. E como é que se resolve problemas? Quanto maior tua caixa de ferramenta, quanto maior teu conhecimento, tuas habilidades, mais fácil vai ser tu resolver problemas de diferentes cenários. Porque as pessoas têm que saber resolver problemas de diferentes cenários. O Luiz, ele é consultor, então ele está na indústria naval, aí ele pula para o agronegócio. Né? Por exemplo, o Cleiton trabalhou na montadora, aí ele vai para uma fábrica, aí trabalhou numa fábrica de tubos e conexões, né, Tigre? Depois foi para uma montadora, foi para uma fábrica de papel. Bicho, tu tem que resolver problemas, seja papel, seja aço, seja naval, não importa. Você tem que ser programado para solucionar problemas. E quanto mais habilidades e competências você tiver e saber fazer, né? E o cálculo ele ajuda muito nisso também, em você resolver problemas, tá? Pessoal, a gente já está com quase 1h15 aí de live. Eu acho que está na hora aí da gente se despedir. Passou muito rápido, né? Passa muito rápido. Mas eu queria passar palavras para vocês, né? Para vocês dois. E como, vamos dizer, considerações finais, dicas finais para os engenheiros de produção. O que é que vocês, de maneira geral, o que é que como vocês conseguiram chegar, né? Fazendo uma reflexão de como vocês chegaram nessa posição, desde quando eram estudantes de engenharia de produção. Quais são as dicas finais aí que vocês dão para essas pessoas que são quase, bateu aí quase 75 pessoas, 80 pessoas ouvindo ao vivo, tá? Mais de 150 pessoas passaram por aqui hoje, tá? Então, quais são a dica final que vocês dão para esses engenheiros de produção, comemorando o Dia da Engenharia de Produção, da nossa profissão? Né? Para quem chegou agora, o Luiz é engenheiro de produção, o Cleiton é engenheiro de produção, eu também sou engenheiro de produção com muito orgulho, tá? Então, qual é a dica que vocês dão aí para profissionais da engenharia de produção, pessoal? Para a gente fechar a live de hoje. Passa aí, Luiz. Então, as dicas, fazendo uma reflexão aqui, né, de como eu cheguei até aqui, as dicas seriam simples, 2 dicas que a gente já comentou nessa live inteira. Uma,
foco no resultado. Segunda, foco nas pessoas. Então, você vai focar nas pessoas, tratar bem todo mundo, ajudar as pessoas, desenvolver as pessoas, e essas pessoas vão te ajudar a alcançar o resultado. E, na verdade, quem está alcançando o resultado são elas, viu? Não queria te deixar triste, não. Você, como engenheiro de produção, você só está integrando tudo ali, fazendo elo de ligação, mas é o time que dá o resultado. Tu é gestor, quando tua equipe faz coisa errada, tu é o responsável. Quando tua equipe acerta, eles merecem um parabéns. Então, assim, foco nas pessoas e foco no resultado. E quanto às reportagens que saíram, né, que realmente ia acabar em engenharia de produção, podem ficar tranquilos. Enquanto existir comércio, indústria ou serviço no planeta, se existir um desses três, comércio, indústria ou serviço, vai ter problema. E se tem problema, tá a gente aqui para resolver. Muito bom, muito bom. Manda aí, Cleiton. Então, galera, primeiramente, obrigado aí pelo convite, tá? Fantástico, o pessoal que está aí assistindo. Primeiro, é o seguinte, né? Eu gostaria o Luiz, ele falou o seguinte, né? Fazer, né? Então, a gente, às vezes, demora muito pensando e tal, querendo o mundo perfeito. O mundo não é perfeito. O mundo não é perfeito. Então, melhor que se faça do que você tá pensando o mundo perfeito. Vai lá e faz. Vai lá e faz. E o resultado mínimo que você tiver vai ser experiência. Se você errar, se permita os microfracassos, né? As microderrotas, né? Então, se você não se permite errar, você está na profissão errada. Você está na profissão errada. Porque você vai errar a todo momento. Mas se você não erra, você não vai evoluir como profissional. Então, pegue os seus erros e transforme isso com a tua energia para que tu faça melhor cada dia mais. A melhoria contínua é isso, é melhorar todo dia. Você errou aqui, você não vai baixar a cabeça, você vai melhorar, e aquele ponto ali vai fazer com que aquele ponto que tu errou dê resultado lá na frente. Tá? Então, se permita os microfracassos. Então, isso aí, para mim, é essencial. E falando também em qualificação e em vocês se prepararem, né? A gente vê aí o mercado de trabalho aí, que vai e volta. Cara, para quem está qualificado, o mercado de trabalho vai ter vaga toda hora. Vai ter vaga toda hora. Então, a gente vê aí várias vagas LinkedIn. Na minha visão, hoje o mercado de melhoria contínua está extremamente aquecido. Extremamente aquecido. Na empresa que eu trabalho hoje, no ano, a gente já abriu mais de 15 vagas de engenheiro de melhoria contínua só esse ano. No Brasil todo. Então, o mercado de engenharia de produção, de melhoria contínua hoje está extremamente aquecido. E precisa de pessoas que tenham qualificações para isso. Então, qualificações é você fazer um curso, é você fazer um Green Belt, é você fazer um WCM, é você fazer um Lean, é você estar pronto para o mercado. Mas além de estar pronto, as tuas experiências que dizem muito o que você é como profissional. Às vezes a gente, como engenheiro, a gente é muito ansioso. A gente já quer sair lá, pô, já quero ser gerente. Cara, não é assim. Não é assim. Infelizmente, se você está achando que você vai sair da faculdade já como gerente de uma multinacional, não é assim. Não é assim. Dê tempo ao tempo. Você vai ter que galgar cada degrau, você vai ter que passar por cada estágio, você vai ter que aprender, você vai ter que muitas vezes dizer, cara, bicho, eu estou fazendo tudo pelo aquele cara lá e eu era para que estar lá. Vai chegar. Quem trabalha alcança resultados. Quem não trabalha, infelizmente, as coisas não caem do céu. Tá? Então, trabalhe duro. O trabalho duro vai fazer com que você aprenda, com que você cresça como profissional, com que você chegue a cargo de gerência, diretoria e etc. O mercado é consequência. É consequência do teu trabalho. Agora, você precisa estar pronto para ele. Você precisa estar pronto para ele. Não achem que vai ter a melhor vaga do mundo. Tem uma vaga lá de engenheiro pleno. Melhoria contínua, saindo da faculdade,
Outra coisa também, dê valor às empresas que vocês estão. Acho que minha internet está meio ruim. Às vezes a gente sai pulando de galho em galho e a gente não constrói uma trajetória, não constrói uma carreira. Hoje em dia, LinkedIn, Instagram, todo mundo olha a tua trajetória. Não mentir no currículo lá não é mais aceitável. Então todo mundo se conhece hoje, todo mundo troca hoje, todo mundo sabe a tua trajetória profissional. Então deixe boas sementes nas empresas que vocês passaram, tá? E não passe, passei 6 meses aqui, 6 meses ali. Isso não existe, galera. Então o problema não é a empresa, o problema é o profissional que você está se tornando. Então construa um legado. Construa um legado. Para a gente finalizar, né? Já falei de dar tempo ao tempo, de construir, do trabalho. O último ponto é o seguinte: a gente às vezes é tão ansioso que a gente não escuta as pessoas que estão ao nosso lado. E a gente quer fazer, então a gente entra nessa pressão de produção, que a linha não pode parar e tal. Nós não conseguimos passar 20, 30 anos nesse alto nível. Então, vocês precisam estar felizes no que vocês fazem. Então, se vocês motivadas, se vocês não têm isso, vocês não vão aguentar 10, 20 anos nessa pegada. Então, construam um clima. O clima da organização é muito importante para que vocês permeiem, para que vocês capacitem profissionais, para que vocês sejam felizes na profissão de vocês. Tá? Então, eu acho que o clima é essencial. Meu amigo, que aula, viu, vocês estão dando aqui. Eu estou arrepiado aqui, sério mesmo. Foi realmente um espetáculo aí. Parabéns a vocês dois, né? Só complementando o que vocês falaram, realmente o mercado de melhoria contínua está aquecido. Foi que eu coloquei aqui até no fixo do comentário. São 6 mil vagas. Vai lá no LinkedIn e coloca melhoria contínua. Vai aparecer ali entre 5 e 6 mil vagas em abertos, com pessoas vaga em aberto que não foram ocupadas ainda, tá? E outra coisa, se permitir errar, isso é muito bom, Cleiton, porque o próprio PDCA ele permite isso, né? O PDCA ele é formato de, né, um círculo, porque você vai modificando, você vai girando o PDCA, você vai tendo essa melhoria contínua. O Kaizen é melhoria contínua. Existe um degrau ali, você vai melhora, padroniza, e continuamente você vai crescendo, tanto profissionalmente quanto a linha de vocês, o trabalho de vocês, tá? Então, poxa, foi um espetáculo. Eu só tenho a agradecer. Pessoal, quem gostou aí dessa live, dá um print, né? Dá um print aí. Marca a gente nas redes sociais, tá? Vocês podem seguir aí o Cleiton, o Luiz, e nos marca nas redes sociais, dando um feedback do que vocês acharam da live, tá? Então, realmente, só tenho a agradecer a vocês dois. Vou passar para vocês a palavra final, né? Mas a gente vai encerrando aqui a live. Só falando um pouco mais. Amanhã vai ter os sorteios de Greenbelt, sorteio de TRF, sorteio de um curso de Lean. Né? O Gustavo vai estar com a gente no curso de TRF SMED, tá? Então, os nossos consultores da excelência operacional, o Marcos, o Jailson, vai estar entrando em contato com vocês também. A gente vai estar durante toda a semana oferecendo alguns cursos, algumas ofertas, comemorando o engenheiro de produção, o dia do engenheiro de produção que vai ser amanhã. E a gente vai estar também sorteando 5 livros de engenharia de produção, com uma parceria que nós fizemos com a GEM, com a Atlas, tá? Então vão estar 5 livros aí. Entra lá no @excelência operacional e vocês vão poder participar, tá bom? Então, vou querer me despedir de vocês, tá? Luiz, muito obrigado. Espero te encontrar aí no curso de TRF e em próximas lives também. Foi um verdadeiro show. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço aí pelo convite, Helder. Muito bom essa 1h30 que a gente passou junto aí. A todos aí agradeço a audiência, né? Todo mundo que se dispôs aí do seu tempo para estar nos assistindo, conversando com a gente aqui. E eu queria deixar já que a gente é engenheiro, fala de número, deixar uma estatística aqui de jogo de beisebol voltado para aquilo que a gente acha que a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito, né? Dentro do jogo de beisebol, a estatística diz que um jogador comum, ele acerta uma bola para cada 10 arremessos. Então, o cara que está lá rebatendo, a cada 10 bolas, ele acerta uma. Um jogador comum. Um jogador bom acerta 2 bolas a cada 10.
um jogador ótimo acertam 3 bolas a cada 10. E o jogador excepcional acerta 4 bolas a cada 10. Isso significa que ele erra 6 vezes. Então você vê, o melhor, o excepcional do beisebol, ele erra 6 vezes para acertar 4. E a gente tem isso no futebol também. Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo. Tu acha que todo chute que ele dá, ele faz gol? Eu não sei a estatística real dele, sei do beisebol, mas com certeza é uma mínima fração do que ele chuta, ele acerta. Se o melhor do mundo erra, por que a gente não pode errar? Se permita errar. Como a gente já falou aqui, quando tu erra, tu aprende. Tu vai ganhar pelo menos o aprendizado. Então, se permita errar. Isso faz parte do processo de aprendizado, de evolução pessoal e profissional. Então, gente, muito obrigado. Fica essa lição aí para vocês. Essa estatística é verdade do beisebol. Quem quiser buscar no YouTube, no Google, pode buscar, que vocês vão ver a estatística do beisebol. Muito obrigado pela audiência, pelo tempo de vocês aqui. Muito feliz. Muito obrigado, Helder, pelo convite. Espero que tenham outros e a gente esteja juntos novamente aqui. Show de bola, muito bom, muito bom. Cleiton, muito obrigado pela sua experiência, né? Pela sua experiência uma pessoa tão jovem, né? Um engenheiro tão jovem no sentido de idade, né? E já ocupando várias posições de liderança. Então, realmente foi um show também que você deu aqui. Muito obrigado. Espero contar com você nas próximas lives, em próximos eventos. Muito bom, muito obrigado mesmo, tá? Cara, eu que agradeço, bicho. Muito obrigado. Eu me sinto honrado de estar do lado de vocês aí, monstros aí. O que precisar, tamo junto aí, tá? As portas lá da Klabin também estão abertas para vocês, o que vocês precisarem lá, tá? É isso aí. Vamos para cima, galera, que a indústria aí tá pegando fogo e ela não pode parar. Vamos lá. Muito bom, muito bom. Muito bom. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Dê um print aí, nos marque nas redes sociais e até a próxima. Boa noite, gente. Grande abraço. Valeu. Boa noite. Valeu, obrigado, Helder. Abraço. Valeu. Valeu.